O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que tinha ficado no túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. É Páscoa, Cristo está vivo, Cristo ressuscitou. Páscoa. Quando começou a acontecer a Páscoa? No dia da ressurreição, que foi uma Páscoa também. Na passagem do povo de Israel pelo caminho, passando pelo Mar Vermelho para entrar na Terra Prometida, também foi uma Páscoa. Mas a Páscoa é bem mais antiga. Então a tradição do povo de Israel, a tradição cristã, assume uma realidade que já existia. Quando era que se celebrava a Páscoa? Depois do inverno, que os animais ficavam fechados, os rebanhos brincados, começava a primavera, e com a Páscoa, essa passagem, esses animais confinados, e saíam para buscar pastagens. Aí era o tempo da fecundação também dos animais, das ovelhas, dos camelos, das vacas, né? Do tempo que o gado ia engordando mais. Então chamavam a esta realidade a Páscoa, esta passagem de estar mais fechados para esta realidade mais aberta e esperança de vida nova.
em direção à terra prometida. Então Moisés disse: esta é a Páscoa, esta é a Páscoa do Senhor. A passagem do anjo exterminador queria matar, destruir todos os primogênitos do Egito e deixar livres os filhos e filhas de Israel para saírem em direção ao deserto, em direção à terra prometida. Antes de entrar na terra prometida, depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto, ao passar o Rio Jordão, também será esta Páscoa, esta passagem então da dimensão do deserto, daquela vida de mais sacrifício, de mortificação por causa do deserto, alimentados com o maná, e que a partir daquele dia, quando cruzaram o Rio Jordão, o maná deixou de cair, esse passo entraram na terra prometida. A realidade da Páscoa vai acontecer em muitos momentos. Todos os anos o povo é convidado a celebrar o dia da libertação. Então Páscoa também é libertação. Todos os anos celebramos a Páscoa, a libertação do povo do Israel. Para o Cristo Jesus também aconteceu a Páscoa. A realidade da Páscoa do Cristo Jesus, qual foi? Ele passou da morte, que celebramos a paixão do Senhor na sexta-feira, e na celebração de ontem à noite celebramos a ressurreição. Então, esta realidade nova, o Cristo, para o Jesus, a Páscoa é passar da morte para a vida. A igreja continua celebrando esse mistério de amor de Deus para conosco, porque quer que nós também vivamos a nossa Páscoa. Como vivemos a nossa Páscoa? Como somos convidados a viver a Páscoa? São Paulo vai dizer: buscai as coisas do alto, e não as coisas terrestres, não as coisas deste mundo, que podem satisfazer por alguns momentos, alguns instantes, por buscar as coisas do alto. A vida nova que deve acontecer nos nossos corações. Então, para nós, se nós quisermos viver a Páscoa, devemos fazer esta passagem da dimensão de egoísmo que existe no coração de cada um de nós, para uma dimensão de generosidade. Egoísta é aquele que se fecha em si mesmo, aquele que quer satisfazer os próprios desejos. Ele dá um passo de libertação quando ele começa a olhar não para o próprio umbigo, mas começa a olhar a realidade do outro, a necessidade do outro, e se torna uma pessoa generosa. Nós vivemos a nossa Páscoa, tivemos a oportunidade, com o mutirão das confissões, de receber o perdão dos pecados. Então nós vivemos a Páscoa quando passamos desta realidade de pecado para viver na graça de Deus. Não deveríamos nem um dia viver sem a graça de Deus. É Páscoa quando nos percebendo que existe em nós alguma realidade que não está em sintonia com a vontade de Deus, com o querer de Deus, com os mandamentos de Deus, e damos um passo para sair. E se nós olharmos com sinceridade e com profundidade para o nosso coração, nós vamos perceber que existem muitas coisinhas, muitas pedrinhas no nosso caminho,
Uma realidade, então, que na sexta-feira quem pôde comer um peixinho, não comer carne, agora para a Páscoa, então, vai fazer um churrasquinho, vai fazer alguma coisa. Então, estas realidades deveriam ser reflexo de uma realidade interior, daquilo que vivemos na profundidade do nosso coração. Senão, Páscoa é uma bela palavrinha, uma palavrinha bonita, é um tempo bonito, mas não se torna a realidade vivencial da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa caminhada. Às vezes, pode ser também, viver a Páscoa é fazer uma passagem de viver uma fé medíocre, uma fé mais ou menos, não tão comprometida profundamente, de verdade, como Deus deveria. Um pouquinho para Deus e um pouquinho para o diabo. Às vezes nós somos muito solidários. Na nossa vida, eu quero dar um pouquinho para Deus, mas dar tudo para Deus é demais. Ser tão generoso para dar tudo para Deus, não dá. Então eu quero dar uma coisa para o diabo também. Se nós olharmos concretamente, porque todo pecado não é dar uma parte de nós para o diabo, temos que nos convencer disso. E quando cometemos pecado, estamos dando uma parte de nós, do nosso ser, dessa dimensão nossa, salva, redimida pelo Filho Jesus, para o inimigo. Que deve então celebrar a verdade, porque Jesus que morre na cruz, que sai glorioso da cruz, que ressuscita, que oferece para nós uma vida nova, mas nós não queremos a vida nova. Então, a Páscoa vai ser hoje. Quando é que vai ser Páscoa? A oitava da Páscoa, os 8 dias que celebramos a Páscoa, nós dizemos aqui pelo canto, um canto bonito, que diz que a Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo na minha vida, então será um eterno aleluia. Então a Páscoa não se resume ao tempo pascal, que vai até Pentecostes, mas a nossa Páscoa deve continuar ao longo de todo o ano, seguindo, servindo e amando o Cristo Jesus. Teremos coragem? Teremos a determinação necessária e suficiente? Se percebermos que somos fracos, que nós não conseguimos viver esta vida nova, nós temos um intercessor, temos o Espírito Santo, precisamos da ação do Espírito Santo em nossa vida para que nos dê força, aquela força necessária e suficiente para seguir Jesus. Espírito Santo, eu não consigo, me ajuda, me dá uma mãozinha para que eu possa, de verdade, viver a dignidade de Filho de Deus, ressuscitado como Cristo Jesus, porque foi aquilo que nós estudamos também na segunda leitura, que foi proclamada para o dia de hoje, a carta aos Colossenses. Seres ressuscitados com Cristo, esforçai-vos por alcançar o alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo vossa vida aparecer no seu triunfo, então vós aparecereis também gloriosos. Olha, em poucas palavras, o Paulo nos dá uma mensagem muito grande, muito profunda, uma orientação clara, específica de como nós devemos viver no nosso dia a dia, a nossa caminhada de filhos de Jesus, a nossa caminhada de ressuscitados. Talvez,
os meus pensamentos. Eu quero viver a Páscoa de uma maneira simples. Vou começar a sorrir mais. Um belo sorriso também comunica a Deus. Então, saber sorrir um pouquinho mais nos faz bem. Vai demonstrando uma alegria que brota do coração. Não é aquela sorriso amarelo, para mostrar para os outros. Sorriso que brota do coração, mais profundo, porque tem uma realidade, tem um fogo que arde, que aquece, tem uma luz que ilumina a minha vida. Eu quero que esta luz que ilumina a minha vida possa iluminar a vida também dos meus irmãos e das minhas irmãs. E que bonito se nós fizermos a nossa caminhada pascal junto com Maria. Uma das reflexões destes dias é que não se deveria cobrir a imagem de Nossa Senhora. Na Quaresma se cobre o sangue, não se deveria cobrir Nossa Senhora, porque ela foi a única em que a sua fé não esmoreceu. A realidade do Cristo morto não tirou a sua convicção da ressurreição. Só uma reflexão, pode fazer assim, mas pode chegar a pensar na verdade. Então, essa é a nossa caminhada feita junto com Maria. E que bonito que é, quando no nosso dia a dia, cuidamos também dos nossos vizinhos, levamos os nossos vizinhos, vamos rezando a tomar Ave Maria, fazendo uma oração, porque eu quero caminhar com Maria. Se alguém sai de casa e esquece o celular, vai fazer tudo para voltar, para buscar o celular, porque o celular deve me acompanhar durante o dia. Se nós esquecemos